As vossas Bíblias juntamente comigo, carta aos Romanos, capítulo 8, o verso 14. Carta aos Romanos, capítulo 8, é o verso 14 que nós iremos ler. Aleluia. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 14. Quantos acharam, digam amém. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você pode dizer amém? Esse texto que nós lemos parece ser um texto simples, porém de grande importância sobre as nossas vidas. Paulo, ele enfatiza a importância de nós sermos dirigidos, de nós sermos movidos pelo Espírito Santo. E quando a palavra Espírito aparece no texto, ela aparece em maiúsculo, porque não se trata do Espírito do homem, mas se trata do Espírito Santo de Deus, a qual Deus enviou sobre a terra para nos dirigir, para nos orientar, para nos mostrar a vontade de Deus. E isso é o principal para nós termos uma caminhada, uma vida de santidade, de retidão e de estarmos no propósito divino. Quantos entendem que é importante ser guiado pelo Espírito Santo? Todas as vezes que nós formos guiados pelo Espírito Santo, nós teremos a certeza de que Ele nos garante a vitória. Todas as vezes que nós estivermos na direção de Deus, nós teremos certeza que nós alcançaremos o que Deus determinou a ser alcançado. Pastor, todas as vezes que eu for guiado por Deus, eu não terei luta? Não, você pode ter luta, mas com certeza você vai alcançar o que Deus determinou para a sua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus manda os discípulos subirem ao barco e passarem para outro lado do mar. A ordem quem tinha dado era Jesus, mas isso não impediu que o mar se revoltasse, isso não impediu que eles passassem lutas. Pelo contrário, o mar se revoltou, as ondas ficaram bravas, porém Jesus Cristo havia dado a ordem, e por eles obedecerem, eles chegaram aonde Jesus determinou, porque quando Jesus fala, Ele é fiel para cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. Porém, a direção de Deus nos leva para mais perto de Deus. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler o verso 13 e a parte A do verso 14. Jeremias 29, verso 13, e nós vamos ler a parte A do verso 14. Aleluia. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Verso 14. E serei achado de vós, diz o Senhor. Olha só esse texto. Esse texto é um texto que eu uso muito nas minhas orações, pois ele é um texto claro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então significa que não é de qualquer jeito que eu busco, que eu encontro. Significa que não é de qualquer forma que eu vou ao encontro de Deus. Há uma maneira, há um jeito, há uma expressão a ser dita de todo o coração. E algumas vezes eu perguntei para Deus: Senhor, como é te buscar de todo o coração? Como entender sobre coração? Como saber se estamos buscando verdadeiramente a Deus de todo o nosso coração? Isso é algo difícil de se responder, porém, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos dá resposta para isso. E quando eu encontrei isso, isso me chamou a atenção, ainda em Jeremias, capítulo 24, verso 7. Abra aí, eu quero que você ache, e eu quero que você marque na sua Bíblia, se possível for. Jeremias, capítulo 24, verso 7. Olha que texto que nós vamos ler agora. Jeremias capítulo 24, verso 7.
e dar-lhe-eis coração. E dar-lhe-eis o quê? Coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu. O único que pode gerar em nós um coração que é capaz de buscar a Deus de todo o coração é o próprio Deus. Não há como nós encontrarmos a Deus se não formos guiados pelo Espírito Santo. Não há como nós chegarmos ao propósito de Deus sozinhos. Como assim, pastor? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu não vos deixarei sozinho, eu vos enviarei o Espírito Consolador, que há de vos ensinar. Meu irmão, eu estava falando com Deus, eu disse: Senhor, como é buscar o Senhor de todo o coração? Lembra quando Deus olha e diz: Davi é segundo o meu coração? É porque Davi, ela tinha um anseio, um desejo tão grande de buscar a Deus, que ele disse: guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Ele buscou sabedoria na palavra e em Deus, de como adorá-lo, de como agradá-lo, de como buscá-lo. E isso só quem pode conceder ao homem é a palavra da verdade e o Espírito Santo, que não é da terra, é do céu. A Bíblia nos mostra claramente que nada que vem do céu pode ser conquistado por homens, a não ser se Deus venha lhes conceder através do Espírito Santo. E nós vamos ver isso na palavra. Hoje nós vamos ver que existem alguns limites que não podem ser quebrados de forma carnal. Por isso que tudo na tua vida caminha pelo teu esforço. Tudo na tua vida caminha pela força do teu braço, mas a tua vida com Deus depende unicamente da misericórdia e da graça. Paulo disse: não sois salvos pelas obras da vossa carne, mas vós sois salvos pela graça em Jesus Cristo. Graça, favor imerecido, eu não mereço, mas Ele quer estar comigo. Eu não posso estar com Ele por mim mesmo. Por quê? Porque eu sou gerado no ventre de pecado, mas Jesus Cristo, pela sua graça e pelo seu sacrifício, me redimiu do meu pecado, me lavou debaixo do teu sangue e me deu condição de entrar pelo acesso a qual Ele criou, Jesus Cristo, Filho de Deus. Tudo que eu tenho espiritualmente, eu consigo através do Espírito Santo de Deus. João capítulo 12, verso 49. João capítulo 12, verso 49. Olha só: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Olha só o que Jesus está falando. Esse texto não é um discípulo que está falando, é Jesus. Jesus disse: eu não falo de mim, eu falo do Pai. Porque aquele que me conhece, conhece ao Pai. Aquele que sabe quem eu sou, sabe quem é o Pai. Jesus estava dizendo de algo que ele conhecia, porque havia sido dado pelo Pai a ele. Meu irmão, o direito da salvação, o direito da graça foi dado a oportunidade para todos. Porém a intimidade, a comunhão, o se achegar a Deus, depende da comunhão que você adquire pela palavra com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais você busca, mais Ele te dá. Quanto mais você se aproxima, mais Ele se aproxima de você. Quanto mais você diz: Deus, como que o ser humano pode ter saudade do céu? Quem já foi no céu? Você tem como ter saudade de algo que você não conhece?
Só que Deus é tão lindo, que quando você enxerga a criação do homem, você vê Deus pegando o barro, criando um bonequinho, pastor Pedro. E esse bonequinho ele faz com as mãos, com obra-prima da terra. Porém, o espírito de vida, o fôlego de vida, não é da terra. A carcaça é da terra, mas o fôlego de vida vem de dentro, vem do céu, vem dele. A Bíblia vai dizer que ele sopra a narina dos homens e dá vida ao homem. Por quê? Porque a vida do homem não é algo terreno, é algo celestial. Por isso que a tua carne folga, por isso que a tua carne tem desejo de estar longe de Deus, mas o teu espírito e a tua alma foi criado, gerado para adorá-lo, e por isso que você tem saudade dele. Pastor, me explica. A Bíblia vai dizer que Deus procura a verdadeiros adoradores, que o adorem em carne, que adorem na alma, que o adorem porque o Espírito não é da terra, o Espírito veio dele para o homem. O Espírito não é algo que ele pegou daqui, o Espírito ele tirou de dentro dele, soprou na narina do homem e disse: a vida quem lhe dá sou eu. Arácia. Por isso que o Espírito Santo atua no nosso espírito. Por isso que a nossa alma, quando você entra em guerra espiritual, é ela que se abate. Por isso que existem pessoas que dizem: pastor, eu sinto uma dor que eu não sei explicar, não é na carne, e médico nenhum pode resolver, porque é questão de espírito, é questão de alma, é algo celeste, que só o Deus dos céus tem o poder de tocar e mudar o homem. O próprio Jesus disse: eu não falo o que eu quero, eu falo o que o Pai me mandou. Eu falo o que o Pai me disse a falar. Por isso que a Bíblia é clara. O homem convence homem. Homem convence homem. Quem aqui tem um familiar que não é cristão? Levanta a mão. Você já conseguiu convencer ele? É porque a Bíblia diz que o único que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que pode comunicar com o espírito do homem. O Espírito Santo é o único que tem poder de conversão. O Espírito Santo é o único que tem poder de mudar o homem. Por isso que tudo na tua vida pode ser vencido pelo teu esforço, mas vida espiritual não. Vida espiritual é através de comunhão e de intimidade com Deus. Vida espiritual é através da tua dedicação à palavra e a Deus. Existem coisas que não são movidas na terra, ou melhor, tudo antes de acontecer aqui acontece no céu. Se você não crê nisso, você não acredita no poder do teu Deus. Antes de qualquer coisa acontecer, precisa da permissão de Deus. Até o adversário da tua alma presta conta diante de Deus. Meu irmão, não pode, eu digo isso com toda certeza, não pode alguém dizer: foi um acidente, foi uma fatalidade. Não, foi permissão de Deus em tudo, porque a terra, ela é controlada pelo Deus do universo, e tudo está nas suas mãos. Abra para mim Mateus capítulo 11, verso 25 ao 27, nós vamos ler. Aqui nós vamos entender porque tem coisa que a gente não tem que nem que debater, nem que discutir para querer que alguém entenda. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Já viu que tem coisas que você passa a vida inteira na igreja e você não entende? E de repente, do nada, você se depara e diz: meu Deus, como eu nunca entendi isso, como eu nunca entendi esse texto, como eu nunca entendi que era tão fácil. É porque tem coisas que tem o tempo certo de Deus nos revelar. Por isso que nós temos que ter o hábito de dizer: Deus, me dá discernimento pelo Teu Espírito Santo, me dá discernimento para saber o que vem do Senhor, o que vem da carne e o que vem do diabo. Existem pessoas que estão andando equivocadas, confundidas, porque hoje em dia virou moda. Quem já viu live de profecia? Quem já viu live profética já? Se você abrir o Facebook vai ter uns 50, tem gente que só vive disso. Desculpa o que eu vou dizer, mas tem muita gente que fez disso um comércio, e vão dar conta com Deus, porque estão dizendo: assim diz o Senhor, e o Senhor está calado. Estão usando de engano. Mas ainda Deus quer levantar um povo que quando alguém se levante e diga: diz o Senhor, você vem olhar para ele e dizer: eu sei quando meu Deus fala, eu sei quando a carne fala, eu sei quando o diabo fala, porque em mim habita o Espírito Santo de Deus. A igreja não pode viver enganada, a igreja não pode viver confundida. A igreja precisa e depende de caminhar pela palavra, que é a verdade, que sustenta, que liberta, que batiza, que salva e que leva para o céu. A maior profecia sempre foi a palavra e sempre será. Pastor, o senhor não crê em profecia? Creio. Pastor, o senhor não crê em revelação? Creio. Mas eu não creio em banalização. Eu não creio que o meu Deus fica vendendo revelação. Aquilo que Deus dá para o homem de graça, o homem oferece. Existem pessoas hoje em dia que querem ser maior do que Deus, querem alimentar o seu ego. Existem pessoas que perderam o temor de dizer: assim diz o Senhor, e algo me assusta, algo me faz temer. Quem já leu que uma certa feita Acabe sairia para a guerra? E ele diz: porventura não há um profeta a quem possamos consultar a Deus? E a Bíblia vai dizer que Deus está em reunião, e um espírito se aproxima de Deus e diz: se tu quiseres eu desço lá e engano. Quem já leu esse texto? Foi permissão de Deus. Haviam profetas profetizando: sai a guerra, Acabe, e Deus estará contigo. Meu irmão, quando alguém te dizer algo de Deus, o Espírito Santo que habita em você precisa testificar e precisa estar enquadrada na palavra. Deus revela aos seus pequeninos. Deus fala com pessoas, independente do que o homem veja ela. Ainda tem um povo de oração, ainda tem um povo que teme a Deus e que Deus não deixa enganado. Por isso, todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Volta ao 26, por gentileza. 25. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Pessoas que se acham, pessoas que dizem: não, meu irmão, enquanto você estiver na terra, você está aprendendo. Enquanto eu estiver na terra, eu estou aprendendo. Aqui não tem sabichão, o único que sabe tudo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode dizer: eu criei o mundo. Um dia Jó tentou
indagar a Deus. Deus disse para ele: aonde tu estava, Jó? Quando eu coloquei os alicerces sobre a terra. Nós não somos nada, mas aquele que diz: Senhor, eu não sei de mim mesmo, mas me ajuda, e tem graça na palavra, que busca a palavra. O Senhor diz que a esses Ele abre o entendimento, Ele abre a revelação da palavra, e Ele vê coisas preciosas da palavra, a qual muita gente não enxerga. Vamos lá, João capítulo 14, verso 16 e 17. Aleluia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Aqui eu vou fazer um parênteses. Lembra que eu disse terça-feira passada? O mundo não tem como te entender, o mundo não tem como te amar. Por isso que não tem como você indagar a Deus: Senhor, por que tanta gente não gosta de mim? Por que eu incomodo tanta gente? Eu não faço nada para ninguém. É porque o que habita em você não é para todo mundo, é para aqueles que Deus escolheu. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, é estranho. Já viu alguém olhar para você e dizer: você é estranho, você é estranha? Ah, não acredito nisso não. Esse teu mundo aí é muito estranho, servir a Deus é muito estranho. É estranho mesmo, para eles é coisa do outro mundo, é que nem ET. Mas para mim e para você é o poder de Deus revelado através da pessoa bendita do Espírito Santo. Não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque habita convosco e estará em vós. Verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Verso 26, filho, 14 e 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha só, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia diz que tudo que nós pedimos no nome de Jesus, Ele nos concederá. Mas quem acredita que o Espírito Santo é uma pessoa bendita em Deus e está aqui? Quem acredita nisso? Ele é o único que pode nos ensinar coisas do céu. Alguém aqui já subiu no céu e viu como é lá? Alguém aqui conhece como os anjos trabalham? Ele conhece. Ele não é daqui, ele veio de lá. Ele estava com o Pai. Ele não fala para mim e para você de coisas que Ele não conhece. Ele nos fala de coisas que Ele conhece, que Ele viveu. Ele nos ensina coisas que homem nenhum pode nos ensinar. Por isso que precisamos aprender a dizer em oração: Espírito Santo, me ensina, me mostra. O Espírito Santo, Ele não só consola, mas Ele ensina. A Bíblia está dizendo: esse vos ensinará algumas coisas. Quando você tiver dificuldade em algum assunto, quando você tiver dificuldade em alguma área da tua vida, Espírito Santo, me dá sabedoria em nome de Jesus. Espírito Santo, me ensina como orar. Meu irmão, eu acredito que o céu é composto de melodias. Eu acredito que o céu é composto de adoração. Sola para mim, santo, voz da verdade. A Bíblia vai dizer que há anjos que dia e noite dizem: santo, 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 santo,
Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Dia e noite, com duas asas cobrem os pés. João foi capaz de ter um deslumbre. João foi capaz de ver aquilo que Deus permitiu, mas o Espírito de Deus estava no trono junto com o Pai. Ele sabe como é uma adoração verdadeira, e Ele é o melhor maestro que há na terra. Ele é o melhor professor que existe para ensinar a igreja a adorar. Todas as vezes que eu vou orar, eu digo: Espírito Santo, como é a adoração sincera diante do meu Deus. Como eu faço para adorar em espírito, em verdade? Me ensina, fala comigo, porque tu estás falando de algo que tu sabes, Senhor. João capítulo 3, verso 12 e 13. Eu já estou terminando. João capítulo 3, verso 12 e 13. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está. Jesus disse: eu estou falando do que eu conheço. Mas Jesus disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito que está com o Pai não vem. Então o Espírito Santo conhece lá também. Quem acredita no mundo espiritual? Talvez eu vá te confrontar com o que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que nós. Sabe o que me chateia? É uma pessoa que serve a anjos caídos, porque Satanás nada mais é do que o quê? Um anjo que estava diante de Deus e se rebelou contra Deus, porque a rebelião é algo do diabo. Ele foi lançado com uma parte de anjos a qual desceu com ele. Então são anjos caídos. Porém, eles têm atribuições e poderes que não foram arrancados. São anjos caídos. Quem já viu no centro espírita eles falarem de cirurgia espiritual, onde eles arrancam tumores? Quem já viu isso? Quem já viu feiticeiros lá na África que voam, que fazem um monte de coisa? Quem já viu? Se anjos caídos tem como levar um homem a isso, imagina o Espírito Santo que veio direto do Pai. Imagina o poder que existe nas luzes. A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes. E a Bíblia diz que Ele se manifestou para desfazer toda a obra do... E aí? Até quando nós vamos nos conformar de viver um evangelho formal? Se a Bíblia diz que o reino, a palavra de Deus, não consiste somente em palavras, mas em demonstração de poder. Que poder é esse? Eu jamais vou conseguir evidenciar algo que eu não creio. Eu jamais vou conseguir viver algo que eu não acredito. Mas se eu sou capaz de acreditar que todo poder, todo é todo poder emana e está em Deus e foi dado no nome de Jesus, eu sou capaz de acreditar que os poderes de Deus atribuídos ao homem no seu nome é muito maior do que os poderes da treva. A Bíblia diz que os sinais acompanhariam a vida daqueles que, se os sinais não acompanham, alguma coisa nos acompanha. Se os sinais não nos acompanham, alguma coisa nos acompanha. E a pergunta que eu faço para mim:
O que está me acompanhando, o que impede dos sinais me acompanharem? O que está impedindo da manifestação da glória de Deus ser derramada sobre nós? Paramos de acreditar? Paramos de buscar? Será que nos distraímos com aquilo que é terreno? Porque é mais fácil olhar aquilo que é da terra do que aquilo que é do céu? Será que pedimos somente aquilo que conseguimos ver? Porque é difícil olhar para Deus e dizer: Senhor, tem tantas coisas que eu nunca vi, tem tantas coisas que eu nem sei, mas que o Senhor é poderoso para me revelar pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, para evidenciar o Teu Evangelho sobre a minha vida, e os povos venham vir até Ti. Só que é difícil o preço. É tempo de despertarmos. É tempo de vivermos um evangelho verdadeiro e genuíno. Jesus disse: como eu vou vos falar de coisas celestiais, se vocês não acreditam nem nas coisas da terra? Ei, meu irmão, eu estou pregando, primeira palavra é para mim. Sabe qual é o nosso maior vilão? A nossa vaidade e o nosso ego. Como, pastor? Imagine que agora tivesse entre nós um cadeirante. Imagina que agora estivesse no nosso meio uma pessoa que não pode andar. E esse cadeirante estivesse aqui dizendo: Jesus me cura. Jesus me cura. Quem crê que Jesus cura? Eu vou repetir: quem crê que Jesus cura? É fácil acreditar sem correr risco. É fácil acreditar sem correr risco. Porque o medo de sair em meio à igreja e olhar para um cadeirante com o microfone na mão e dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. E o medo desse cadeirante levantar e cair. O que vão falar? Vão dizer que o pastor é um menino? Vão dizer que essa igreja não tem responsabilidade com ninguém? Estamos mais preocupados com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Porque a partir do momento que nós crermos que tudo é para a honra e para a glória dEle, a glória de Deus voltará sobre aqueles que o buscam. É necessário crer. E não é fácil. Não é fácil. Porque a gente diz hoje, você já reparou que antigamente as coisas não caíam na internet e não eram tão rápidas a ser divulgadas? Hoje, dependendo do que você faz, tem alguém com uma câmera te filmando. E se não der certo, todo mundo vai zombar. Se não der certo, todo mundo vai banalizar. Mas eu lhe pergunto: o teu compromisso é com o mundo ou com Deus? Levante a mão para cá. Estenda a mão para esse altar. Será que você pode profetizar, Deus, que esse altar não tenha medo das coisas da terra, mas busquem as coisas do céu? Profetiza nessa noite. Eu profetizo que sobre a minha vida, que sobre esse altar, que sobre os altares das congregações, não haverá lugar para o medo, não haverá lugar para aquilo da terra, mas nós teremos ousadia do Espírito Santo para crer e evidenciar a glória de Deus. A gente diz: Deus envia os enfermos, mas quando eles vêm nós tememos. Ei, a tua casa será palco de milagre a partir do momento que você crê. A tua vida será transformada a partir do momento que você crê. Sabe o que me fascina? É intimidade. Eu já estou encerrando, irmãos. Olha só, a Bíblia vai dizer: de todos os homens da Bíblia Sagrada, tem um homem que eu admiro e busco o que ele tinha. A Bíblia mostra homens que viveram milagres, que Deus usou para sinais. Eu acho lindo.
Mas tem algo que eu admiro na vida de Moisés. Não é o mar se abrir, não é as pragas no Egito, é a tenda. É a tenda da oração. A Bíblia vai dizer que todo dia ele saía do meio do povo e entrava na tenda. E na porta da tenda descia uma coluna de nuvem. Deus fechava a porta e falava com ele face a face. Pastor, como assim? O próprio Deus o defende quando Arão e Miriam falam contra ele, lembra? Deus desce e diz, com qualquer um em Israel, se houver profeta, eu falo por sonho, falo por revelação ou por visão, mas Moisés, meu servo, eu falo face a face. Só que aí o que me chama a atenção, imagina uma pessoa que todo dia ouve a voz de Deus, e a glória de Deus era tão grande que a glória brilhava no rosto dele, sim ou não? Quem já leu isso? Só que essa glória era uma glória transitória, ela era passageira, tanto é que precisava cobrir o rosto dele quando a glória ia embora. Só que esse homem, além de ter essa intimidade com Deus, ele diz, Deus, eu quero te ver na essência. Deus, eu quero te ver como tu és. Meu irmão, eu parei para pensar isso, eu disse, como que alguém que conhece Deus vai dizer, eu quero te ver? Se ele ouve Deus, se ele vê Deus, é porque eu não sei como era a manifestação teofânica de Deus dentro da tenda, mas ele diz, Deus, eu quero ver a tua grandeza, eu quero ver como tu és na íntegra. E a Bíblia vai dizer que Deus olha para ele e diz, Moisés, se tu me ver, tu morre. Porém, porque tu pediu, eu vou te colocar na fenda de uma rocha, vou passar no meio do penhasco, e quando eu estiver passando, eu vou pôr a minha mão para que tu não morra, e quando eu estiver de costas, eu tiro a minha mão e tu me vê. Eu não vejo ninguém na Bíblia tendo ousadia para querer tanta intimidade com Deus como esse homem. E sabe o que me chama a atenção? É que ele nunca se cansou de estar com Deus. Sabe por que ele nunca se cansou de estar com Deus? Porque o que motivava Moisés não era o que Deus podia fazer por ele. O que motivava Moisés era a amizade que ele tinha com Deus. Levante a tua mão. Quando o que te motivar ser a amizade que você tem com o teu Deus, e a intimidade que você possa ter com Ele sem qualquer coisa em troca, você jamais perderá a sede e a fome de Deus. Elai suriandarai candoi avalabasturiandaravria. Eu tenho clamado para que Deus gere em nós sede e fome dele. Eu tenho clamado para que Deus nos dê apetite espiritual de buscá-lo. Meu irmão, somente Deus pode nos dar o entendimento necessário para conhecê-lo mais profundamente. Mas Deus quer pessoas que queiram amá-lo, que queiram conhecê-lo, que queiram estar com Ele. Eu não sei como era. Quem já leu que nas Assembleias de Deus, logo no começo, tinha um menino, eu não me recordo, não sei se o pastor Edson, o pastor Daniel, ou até mesmo o pastor Sidney, que são estudiosos, ou o pastor Éder, o Everaldo, alguém, o William, se recorda o nome dele. Havia um moço, um menino bem magrinho, inclusive saiu no jornal Mensageiro da Paz, naquela época, lá no Amazonas. Ele era tão cheio de Deus que ele chegou a levitar no altar. Quem já leu sobre isso? Já leu, Luiz? Já leu, Sidney? A glória de Deus era tão grande na vida dele que ele chegou a levitar. Hoje, as pessoas perderam o encorajamento de viver o sobrenatural de Deus. Imagina você chegar aqui e de repente você não vê ninguém aqui pregando. Você vê um brilho, uma glória tremenda. Será que você vai sair correndo ou vai dizer eu quero também? Será que nós estamos mais carnais ou mais espirituais? Quem já viu no YouTube o testemunho do Jotinha? Um dos fundadores da Assembleia de Deus. Quando você chegar na tua casa, coloca lá no YouTube Jotinha, testemunho do Jotinha, Jotinha mesmo que escreve. Ele é um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil.
trabalhou com Gunnar Wing, Daniel Berg. Ele conta que teve uma vez, olha só, a gente deixou de acreditar nisso. A gente precisa ser motivado. A gente precisa gerar em nós desejo de vivermos coisas maiores. Como que a gente faz isso? Lendo a Bíblia e ouvindo o testemunho de pessoas que são capazes de acessar o sobrenatural. Quem já leu o livro Heróis da Fé? São livros que nos incentivam. O Jotinha vai dizer que ele queria servir Santa Ceia numa aldeia, e havia cheia no Amazonas, não tinha como passar, e ele disse: Senhor, como eu vou levar a ceia? De repente ele viu um tronco, pulou no tronco, o tronco atravessou, levou ele do outro lado. Quando ele pula do tronco, o tronco ergue a cabeça, é um crocodilo. Alguém vai olhar e vai dizer: pastor, isso é conversa fiada. É porque coisas espirituais só acreditam quem é espiritual. Ele conta que ele trabalhou na Petrobras no começo. Deus levou ele ao Rio de Janeiro como capelão, para não pagar passagem. Na guerra que estava tendo, ele era capelão. Ele entra dentro do avião, inclusive se você pesquisar, você vai ver o jornal que saiu da época, TV Gazeta, saiu o jornal falando sobre isso. Ele estava com tanta fome que ele entra dentro do avião e servem um fazão, e ele está comendo fazão. Uma turbina pega fogo, todo mundo em desespero. O piloto diz: você é o capelão, dá extrema unção porque o avião vai cair. Ele olha para o céu e diz: Senhor, só eu vou salvar aqui, vai morrer todo mundo? O homem olha para ele, e ele comendo fazão com fome, ele faz uma oração, a turbina para de pegar fogo. Aleluia! A hora que a turbina para de pegar fogo, ele pega aquele microfone do piloto, faz o apelo, 230 pessoas aceitam Jesus naquele momento. O piloto olha para ele e diz: está o jornal, está todo mundo lá para te entrevistar. Ele diz: entrevistar eu? Eu não fiz nada, glória a Deus. Tem alguma roupa aí que eu posso vestir para ninguém me conhecer? Ele fala: tem uma roupa do piloto ali, se veste todo de branco. Sai, entra no Rio de Janeiro. Ele estava indo numa igreja, a qual essa igreja ia ser fechada. Essa igreja, um grande juiz tinha conseguido uma ordem para fechá-la. Quando ele está na rua, sai uma moça desesperada e diz: doutor, doutor, achou que ele era médico. Pelo amor de Deus, corre aqui, doutor. A hora que ele entra dentro da casa, uma menininha havia morrido afogada. Ele diz que ele sopra na boca da menina, faz massagem e ora, Deus ressuscita aquela menina. O pai daquela menina olha e diz: doutor, quanto é? Ele diz: não é nada não, eu não sou doutor não, eu sou pastor. Ele faz um cheque que daria para ele viver a vida inteira. Ele rasga o cheque e desce para a igreja. Aquele homem era o juiz que havia fechado a igreja. No outro dia, aquele juiz entra com a família inteira dentro da igreja e diz: a igreja não vai fechar, eu vou aumentar a igreja para a glória de Jesus. Para de se entupir de coisas do YouTube, de coisas que não prestam, e começa a se encher de coisas que te edificam. Há tantas coisas lindas. Quem já ouviu falar de TB Joshua aqui? Procura lá no YouTube TB Joshua em português. Você vai ver coisas tremendas. Sabe o que é isso? O poder de Deus ainda opera na vida daquele que crê. Que o Senhor nos conceda coisas celestiais. Que o nosso alvo venha a ser o céu e não a terra. Que a nossa vontade seja dele e não a nossa. Que o Senhor nos dê desejo, amor, anseio para estar perto dele. Oh, meu irmão, a minha oração é para que Deus te acorde na madrugada. A minha oração para te acordar mesmo. Sabe o que mais nos impede de viver milagre? Medo. Responda para você: quem aqui tem medo de um dia à noite, do nada, um ser aparecer para você? Ah, pastor, misericórdia. O medo te impede de viver experiências com Deus. A minha oração é: Espírito Santo, toca a vida deles,
Leia coisas que te edifiquem. Quem já leu Bom Dia Espírito Santo, do pastor Benihim? Meu irmão, o mundo espiritual é real. O tempo já foi. Que o Espírito Santo nos conceda vida e ânimo para buscá-lo. Nos coloquemos em pé.